Bom dia a todos, bem-vindos à sessão 4 do workshop de Desenvolvimento Físico da Base ao Topo. Aqui iremos falar sobre as fases avançadas de desenvolvimento físico. Portanto, estas fases situam-se nos atletas acima dos 14 anos e não são o nosso foco central portanto, nestes workshops, não é? Portanto, workshops de base ao topo, apesar de ser até ao topo, nós damos a ideia, passamos pelas ideias gerais, não é? Portanto, aquilo que é necessário trabalhar até aos níveis mais altos de rendimento. No entanto, focamos mais nas primeiras faixas etárias e nas primeiras fases, até à fase 4, que foi a fase, portanto, da última sessão. No entanto, queremos, obviamente, como disse, dar as ideias gerais relacionadas com este trabalho, com o trabalho nesta fase, que é uma fase que exige, são fases, aliás, que exigem um grau de especialização muito mais elevado em relação à parte física e àquilo que está a ser desenvolvido, aquilo que deve ser desenvolvido com os diversos atletas. Portanto, a seguir à fase 4, não é? Portanto, está relacionada com a fase até aos 14 anos. Temos aqui a fase 5, que estamos no nome de especialização. Especialização porquê? Se tudo foi trabalhado, né, tal como explicámos nos workshops anteriores, portanto, se tudo foi trabalhado até aos 14 anos de forma adequada, não é? Portanto, nesta idade, não é? O que vamos fazer é que o jogador normalmente atingiu, já passou pelo pico de velocidade em altura, não é? Portanto, isto está neste momento em condições de fazer um trabalho físico de força, de construção, não é? Portanto, de uma determinada base corporal para um trabalho de potência posterior. Portanto, isso, como vimos na sessão anterior, isso vai depender da idade biológica, não é? Portanto, do nível de desenvolvimento do atleta, não só em termos de desenvolvimento tenístico, não é? Portanto, que se pretende que esteja aqui já num nível elevado, não é? Mas acima de tudo, desenvolvimento físico. Esse trabalho começa a ser cada vez mais extra-corte. Portanto, este é um momento central, como nós falámos, para desenvolvimento da força máxima, através de métodos submáximos. Este trabalho é muito realizado, pode ser realizado em ginásio, portanto, deve ser realizado já com outro tipo de estrutura, de modo a que o jogador ganhe realmente a estrutura muscular para depois poder fazer um trabalho mais direcionado, portanto, para a potência, no momento em que o crescimento estabiliza, portanto, em que já não pode não haver problemas, grandes problemas do ponto de vista de lesões ligamentares e tendinosas, etc. Portanto, neste trabalho, neste momento, portanto, vamos potenciar as capacidades do atleta dentro do campo e vamos potenciar as capacidades do atleta fora do campo. Esse trabalho fora do corte, portanto, vai se traduzir para maior qualidade dentro do corte também, portanto, e através de melhor capacidade de movimentação, maior explosão, melhor movimentação, melhor equilíbrio, portanto, dinâmico também, maior aceleração da cabeça da raquete, etc. Todos os aspectos relacionados com a preparação física, mantendo, obviamente, um enfoque muito grande na prevenção de lesões, mas este trabalho de força geral, portanto, e de resistência também fora do corte, dentro e fora do corte, no caso de resistência, portanto, força também dentro e fora do corte, vai ajudar, portanto, a que o atleta consiga render mais. Nesta fase é importante, como eu disse, começar a criar antes, depois da fase é importante, é ainda mais importante, digamos assim, a criação de uma equipa pluridisciplinar e especializada à volta do atleta, portanto, de modo a que estejam todos a trabalhar para o mesmo, portanto, mas dentro da sua área específica de intervenção. O trabalho físico nesta área começa a ser cada vez mais minucioso e cada vez mais detalhado, portanto, e é extremamente importante que o treinador ou o preparador físico, portanto, sejam conhecedores, portanto, de todas as áreas associadas a este trabalho, consigam realmente executar programas eficazes para os alunos atletas que têm à frente. Portanto, digamos que em termos de comparação, as comparações que normalmente faço, portanto, em relação aos carros,
não é? Portanto, e a condução, digamos que até aos 14 anos estamos a trabalhar o piloto, não é? Portanto, e a partir dos 14 anos, nesta fase, na fase 5, vamos trabalhar o chassi do carro e na fase seguinte serão os cavalos, não é? Portanto, é o motor. De modo a que consiga ganhar potência, não é? Portanto, é uma fase assim extremamente importante e vai estar dependendo, obviamente, da qualidade do que foi feito nas fases anteriores, não é? Portanto, para que consigamos realmente potenciar, não é? Portanto, o trabalho anterior. Dentro desta fase, portanto, quero mostrar aqui um pequeno vídeo do Federer, não é? Portanto, com algum trabalho de ginásio, para consolidação, não é? Portanto, da estrutura muscular, daquilo que tínhamos falado. Portanto, o Federer com 16 anos, na altura, não é? Portanto, são vídeos relativamente conhecidos, não é? Portanto, e disponíveis. Algum trabalho, aqui trabalho de spin, pleno peitoral, deltoide anterior, não é? Portanto, muito importante para o serviço e para a direita. Aqui trabalho posterior, já não com os elásticos, mas em máquina, não é? Portanto, posteriores de deltoide posterior e todos os músculos da omoplata, não é? Portanto, aqui um trabalho que já não se faz tanto, mas na altura, portanto, um trabalho mais direcionado, mais isolado em termos de quadríceps. Aqui um trabalho de deltoide anterior e peitoral, novamente de forma diferente. Portanto, aqui o trabalho de quadríceps, aqui o trabalho, novamente, voltamos aos posteriores, na zona dos estabilizadores da omoplata, não é? Portanto, de remo. É algum trabalho de ginásio, de força para construção de base, não é? Portanto, é importante esta base para depois entrar num trabalho mais intenso de potência. Aqui apresento-vos um vídeo também do Federer, mas portanto, com um trabalho mais relacionado com a movimentação integrada, sempre com a movimento técnica, né? Portanto, a própria pliometria em alguns exercícios, né? Portanto, baixa intensidade, aqui neste caso, né? Estamos a falar de pliometria de baixa intensidade, saltos à corda, com alguns aspectos coordenativos. De seguida, alguns exercícios de aquecimento, não é? Portanto, e trabalho de posteriores da coxa. Semelhante a alguns do que eu já tinha mostrado anteriormente, não é? Portanto, realizado em fases mais precoces. Aqui com o Paulo Doroshenko, que era o preparador físico dele, portanto, na altura, isto era eu com cerca de 16 anos na altura. Portanto, aqui em termos de movimentação, em mudanças de direção, não é? Portanto, com o objetivo de libertar a corda, aqui a mesma ideia, mas em movimentação frontal. Portanto, aqui com um arremesso de uma bola medicinal, vale trabalhar os músculos abdominais e os músculos que trabalham, não é? Portanto, nesse mesmo arremesso ao nível dos membros superiores, com elásticos ao nível das pernas, para trabalho dos abdutores, não é? Portanto, na movimentação de passo atrás. Aqui 3 bolas com cores diferentes, para percepção, o jogador tem de tocar as bolas numa determinada ordem, quando as bolas são lançadas, não é? Portanto, conseguir perceber qual bola é que é qual, não é? Portanto, e conseguir ir buscar, não é? Portanto, as 3 por ordens diferentes. Aqui trabalho de pés, mas com resistência, não é? Portanto, ao nível da raquete, de modo a aumentar a dificuldade na aceleração da raquete, não é? Portanto, trabalhando assim os músculos que trabalham, os agonistas, os dessa aceleração. Aqui com a bola, né, com as bolas irregulares, né, no exercício anterior. Aqui a mesma ideia do bola medicinal, né, portanto, quando estavam no jogo um com o outro, né, portanto, no quadrado de serviço, mas aqui mais para a frente, e os mesmos músculos que trabalham nessa aceleração são os músculos, de modo geral, que vão trabalhar, portanto, na parte de cima do tronco, no serviço, né, de fazer essa ligação direta dentro da sessão de treino, né, portanto, com um exercício mais físico e outro exercício mais técnico, imediatamente associados. Aqui no exercício para o vôlei, em que o elástico obriga basicamente à transferência de peso, não é? Portanto, e a enquadrar mesmo dentro da bola. Aqui para adutores relacionados com o trabalho, não é? Portanto, passos atrás sobre a bola e passos cruzados de recuperação, etc. Aqui basicamente trabalho com o step, não é? Portanto, para aumentar a importância do split step, que em termos de proprioceptividade com, não é? Portanto, com o trampolim, não é? Portanto, o mini trampolim com o objetivo de manutenção, não é? Portanto, de equilíbrio ao nível das pernas, não é? Portanto, e como consequência, não é? Portanto, ser capaz de executar, não é? Portanto, um movimento de vôlei, neste caso, mantendo o equilíbrio. Neste caso, com a perna direita, com a perna esquerda, com ambas as pernas, não é? Portanto, são várias situações que podem ser executadas neste sentido. Aqui, uma atleta no ano passado,
nacional belga também, de 56, um trabalho físico, né, portanto, associado à construção de base, nós tínhamos falado, né, aqui trabalho de dorsal, trabalho dos músculos dorsais, de forma dinâmica, com peso extra, né, portanto, aqui nós chamamos os burpees, né, portanto, no fundo, que trabalham um pouco ao nível dos braços, né, portanto, dos músculos que trabalham na flexão de braços, né, portanto, e os músculos que trabalham na extensão das pernas, né, portanto, com alguma agilidade pelo meio, né, portanto, um pouco mais dinâmico o exercício. Aqui um trabalho de core, né, portanto, dos músculos estabilizadores a nível do abdominal lateral, né, portanto, em simultâneo com o levantamento da perna, que trabalha os abdutores, né, portanto, ao nível da perna, aumentando a carga, né, portanto, ao nível do abdominal lateral também. E o trabalho dorsal estático, né, de retaguarda, com levantamento de um pé e de outro, portanto, aumentando o grau de dificuldade, né, diminuindo o número de apoios no solo, fazendo com que os músculos trabalhem de forma ligeiramente diferente. Aqui, trabalho da zona dorsal e músculos de omoplata em conjunto, né, através da posição de super-homem, com utilização de pesos, né, e remada em bruços. Aqui um trabalho abdominal cruzado, com as pernas levantadas para isolar os flexores da coxa, né, portanto, aqui trabalhar apenas a zona abdominal, né, portanto, aqui trabalho ao nível dos músculos da zona posterior do tronco, né, portanto, trabalham prevenção de lesões, e trabalho abdominal, mas acima de tudo, os flexores da coxa, os abdominais estão a trabalhar em estabilização, os flexores da coxa estão a trabalhar com maior grau de dificuldade com as pernas estendidas e com menor grau de dificuldade com os joelhos fletidos. Novamente trabalho os músculos posteriores da zona da omoplata, em termos de estabilização, aqui deltoide médio, portanto, em termos de aberturas, portanto, com peso treinado calibre. A rotação externa, que executada com elástico, podemos fazer também na máquina, mas aqui podemos fazer com elástico, portanto, em posição neutra, ou seja, com o cotovelo perto do corpo, tanto para um lado como para o outro, em termos de abertura, do lado direito e do lado esquerdo, e aqui com a estabilização do cotovelo 90 graus, mais parecido com o que acontece no serviço, isto para fazerem neste ângulo, convém que os atletas já tenham um determinado nível de força a ser realizado no ângulo anterior, ou seja, com proteção do ombro. Este tem um bocadinho mais de impacto ao nível do ombro no que está a passar. Aqui um exercício simples de torção de core, realizado de diferentes formas, portanto aqui um pouco mais dinâmico na zona portanto, de core e dorsal, portanto, a nível de torção. Quando falamos da fase 6, da fase de rendimento, que normalmente é acima dos 17 anos de idade, portanto, aqui será a potenciação de todo o trabalho que foi feito anteriormente. Portanto, e se os jogadores chegarem aqui, jogadoras chegarem aqui com um nível de capacidade e estrutura física, portanto, adequado e equilibrado, portanto, e com uma boa estrutura muscular de base, é aqui nós podemos aqui aumentar, portanto, os fatores relacionados com a potência, criando, portanto, maior impacto, portanto, nos diversos batimentos associados na própria movimentação dentro do corte. Aqui, obviamente, a calendarização tem um papel muito importante na preparação física. Nós temos de ser capazes de conseguir manter o atleta livre de lesões o máximo possível, portanto, pelo menos aquelas que nós conseguimos controlar do ponto de vista físico, e um bom planeamento está muito relacionado com isso. Um bom planeamento semanal de treino, um bom planeamento anual, portanto, mensal, semestral, anual, portanto, com um planeamento de quantos torneios, aonde é que joga, portanto, como é que nós fazemos a preparação para esse torneio, etc. Tudo isso vai estar muito relacionado, portanto, com o desenvolvimento do atleta, com a sua, portanto, com os seus resultados, obviamente, portanto, e com o seu desenvolvimento físico também, garantindo que nós temos tempo, principalmente nas fases mais precoces, portanto, 17, 18, 19 anos, que temos realmente tempo para efetuar o trabalho que é necessário para construir aquilo que ainda falta construir em termos de potência, em termos de ganho de armas, portanto, em termos de resistência, para conseguir aguentar o maior número de portanto, pontos bastante intensos seguidos. E preparar o atleta realmente, como por exemplo, preparar o carro para metê-lo na estrada. Esta priorização com detalhe, portanto, deve ser vista sempre
numa perspectiva de médio e longo prazo, de modo a que o jogador consiga ter longevidade, não é? Portanto, na sua carreira, de forma o mais saudável, não é? Portanto, possível. Aqui um pequeno vídeo com alguns exercícios, não é? Portanto, e com alguma situação da pré-época do Dimitrov. Toughest days is always the first days. Keep. One of the scariest things for any athlete, I think, is pretty much the off season. This is where the mental toughness comes out. Tough moment of the tough period, you know, on the person who you can count. Hold on. It's important for fans to realize how much work they put in the off season. The body is taking a bit of a beat up. For sure, I love to push him. At the start of the year, you see who's been working and who's not. When you come out of the garage, you know, there's no way you can hide from that Australian sun. Just trying to get the day started. It's never easy when you wake up and it's still dark. There's gonna be a lot of intense days for me ahead. Sorry. And it's a teamwork, put it that way, it's just a teamwork. Everyone is doing the right thing to get me going on the court. So just a lot going on behind the curtains, as you guys can see. Here, go. Voila! You need to sort of get focused a little bit early on the practice, get you also in the right state of mind. It makes you feel that you're starting to feel your rhythm, to feel your body, get into your daily routine, and obviously you feel warm, which is pretty much the most important thing. 18, 19, 20. Man. Off to the court now. We're waiting for the course to dry up a little bit, and I'm sure we're gonna have a good session out there. The warm-up, I don't think it's over yet, so I think we might witness a little something. But yeah, after the real work begins. Long time I know this one. It's really important to have a mix, you know, it's really important to be focused and to work out, but I think the creativity is pretty important too. Yes! Push it on the change, come on! Step and change, perfect! The toughest days is always the first days of training. 30 seconds! You provoke the body instead of having like the same thing, always the same exercise, you know. Then you provoke the body, so the body will have to adjust and to adapt to a new situation. When it's time to work, we really work and we put our heads down, shut everything off, and down to business. It's been a few hard days of practice already, so for sure the body is taking a bit of a beat up. I love to push him. Good. It's really important to be really linked together and to share moments, I think. It's not only about him, everyone has to be on the same page, and luckily we have very professional people in the team, and it's a pleasure to be working with them. When it's coming the tough moment of the tough period, you know, on the person who you can count, and I think it's really important. The off-season is the only time they have to really create a strong base for the rest of the year. They have a really long season, it's 11 months, so you need to try and create a really strong base so then you can try and maintain it as much as you can during the year. We're doing a lot of movement, not only physically but mentally as well. The first week you're just trying to get him to feel the legs on the court again, and then he steps when he moves to the right, when he moves to the left. So it's more about him feeling the tennis-specific movement again. This is like a fuel for your tank. I mean, when you get off to the next year, you have to play a lot of tough matches early on in the year. It's going to be a lot of heat, so you need to be prepared.
these 4 or 5 weeks of training are pretty tough, and days are long. He would start usually at 8, 8:30 and finish around 6 or 7 at night. At the start of the year, you see who's been working and who's not. When you come out of the garage, you know, there's no way you can hide from that Australian sun. Focusing on the dog. Don't let it go too far left. Very good job. I think I'm good for the day. Obviously, we have a lot of fitness to do in the afternoon, but I think the tennis part is over. You always try to make the most out of it and push yourself to the limit. I mean, I'm very, very critical with myself, and I'm always aiming for perfection. I know there's no such a thing, but it's very good to be hard on yourself early on. Time for lunch. Grande parte do trabalho feito neste período é feito em períodos preparatórios gerais, períodos preparatórios específicos, de acordo com a terminologia que nós normalmente utilizamos. Estes períodos, normalmente em termos de geriatrística, nós falamos de pré-época, não é? Portanto, pré-época, normalmente porque a nível de alto rendimento, normalmente há um período em que é possível realmente fazer isso. Normalmente é quando a época termina e antes de começar a nova época, não é? Portanto, há um período de descanso e a seguir a isso há um período realmente de trabalho, não é? Portanto, durante um par de meses, às vezes nem nos atletas no nível mais alto, às vezes nem isso. E depois, obviamente que há períodos, há vários períodos de trabalho ao longo da época, não é? Portanto, mas há um período mais longo, não é? Portanto, de trabalho em relação a estes aspectos. No entanto, com os atletas mais novos, mesmo dentro desta fase, não é? Portanto, os 17 anos, nós devemos ainda criar alguns blocos de trabalho pelo meio, os atletas mais velhos também, não é? Portanto, criando vários pequenos períodos, não é? Digamos assim, de pré-época, por isso é que normalmente não gosto de chamar de pré-época e faço períodos preparatórios gerais ou específicos que vão sendo encontrados ao longo da época de acordo com o calendário. Deixo-vos um vídeo de seguida que também está disponível na net, não é? Portanto, sobre a pré-época do Dimitrov, não é? Portanto, a falar um pouco quem esteve ligado à mesma. Isto foi no ano em que ele ganhou o Masters ATP. Nesta fase, não é? Portanto, como referi há pouco, é muito importante a conjugação entre todos os elementos da equipa técnica e é extremamente importante que o trabalho seja integrado. Em todas as fases é importante, mas nas fases mais precoces, obviamente que é mais fácil. Porquê? Porque aquilo que nós temos de trabalhar para um atleta normalmente é muito semelhante àquilo que quase todos têm de trabalhar. Todos eles têm de desenvolver os princípios básicos, não é? Portanto, relacionados com a modalidade, que lhes vão permitir ter não é? Portanto, mais sucesso mais à frente, de um modo geral. Quando chegamos a esta fase, estamos a trabalhar nos princípios específicos do jogador em causa, não é? Portanto, e é necessário que estes estejam conjugados entre os diversos elementos que estão a trabalhar na sua equipa técnica, não é? Portanto, a preparação física tem de estar associada, que é aquilo que vamos falar neste workshop, tem de estar associada, obviamente, à componente técnico-tática, não é? Portanto, e com impactos também na componente mental e psicológica de desenvolvimento do jogador a médio e longo prazo. Portanto, este aspecto, não é? Portanto, é fundamental para o sucesso, não é? Portanto, a médio e longo prazo do jogador. Temos aqui um vídeo com alguns exemplos disto do Dominic Thiem, com um exercício de preparação física integrada, não é? Portanto, aqui a maior parte dos exercícios aqui demonstrados são muitos exercícios de movimentação de força ao nível dos membros inferiores, não é? Pliometria, não é? De força, pliometria de força, principalmente mais à frente, não é? Portanto, com diferentes tipos de pliometria e diferentes tipos de força explosiva também, mas todos com componente técnica, não é? Portanto, associados, tudo relacionado com aspectos, não é? Portanto, que se fazem parte do jogo, não é? Portanto, do jogador em causa.
não é? Portanto, tentando maximizar os mesmos através do trabalho, não é? Portanto, muscular, mas conjugado esse trabalho muscular, não é? Portanto, com o trabalho técnico necessário para ver aquilo que se consiga tornar realmente mais rápido, mais explosivo e mais potente, não é? Portanto, isto é uma parte do trabalho muito relacionado, como eu disse, do trabalho de explosão ao nível das pernas, a parte do vídeo que está aqui. Eu vou mostrar. Okay? É alguma demonstração. É, portanto, Switch. Sempre com a integração, não é? Portanto, aqui o trabalho da perna de fora, não é? Portanto, extremamente importante em todos os batimentos que fazemos a seguir. Aqui trabalho, trabalho alternativo e depois trabalho para o vôlei. Vôlei um pouco mais lateral, aqui trabalho para as esquerdas mais em constância, instruções um pouco mais curtas, não é? Portanto, logo a seguir com fecho, quando tem tempo para fechar, a transição da perna de fora para dentro do corte. Portanto, a mesma coisa com outro tipo de exercício. Portanto, exercícios no fundo são exercícios semelhantes aqui, portanto, para a aproximação e criação de energia. Portanto, são exercícios muito relacionados com uma componente técnica muito elevada, uma componente física também. Portanto, e aqui é que está o ideal e a chave, digamos assim, de desenvolvimento, é conseguir, obviamente, definir bem esses objetivos em todas as áreas e depois conseguir realmente criar exercícios que sejam eficazes para o desenvolvimento do atleta nos diversos pontos, não é? Portanto, aquele em que nós queremos maximizar a sua progressão. Estes seriam os aspectos principais, não é? Portanto, de um modo geral, relativamente a estas fases de desenvolvimento.